Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do seu curso de inglês. Meu nome é Gabriel Cruz, sou seu professor e hoje a gente vai dar continuidade aos seus estudos de verbo to be. A aula hoje vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, vocês não vão me enxergar. Eu acho que eu expliquei lá no grupo, eu tive um probleminha com cartão de memória e tudo mais, tive que formatar. Então a gente vai estar hoje num formato um pouco diferente. Então eu desenho aqui na nossa tela, essa vai ser a nossa sala de aula por hoje. Tá até mais organizada, né? Quadro bonitinho ali e tudo mais. Então, na última aula, para quem estava presente, a gente deu uma introdução rápida sobre os pronomes. A gente começou a primeira parte dos nossos estudos de verbo to be. E eu espero de verdade que você tenha anotado no seu caderno, que você tenha praticado durante essa semana, tanto a pronúncia quanto a escrita, para que hoje você esteja afiado para o assunto que a gente vai estudar. Então, na aula de hoje a gente vai estudar uma coisa chamada auxiliares. Os auxiliares são 3 palavrinhas que vão acompanhar os pronomes que a gente assistiu na última aula. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada aqui no nosso canal. O nome do assunto, o nome do vídeo lá é pronomes. Então dá um clique, pausa esse vídeo de hoje, volta para o pronome e quando você estiver estudado, você volta para cá para a gente continuar. Beleza? Então, os auxiliares que a gente vai estudar hoje são 3 palavrinhas. Eu espero que você anote aí no seu caderno também, tanto a pronúncia quanto a escrita e a tradução, tá? A primeira palavrinha que a gente vai estudar vai ser o am. A segunda, is. E a terceira, o are. Então note que são 3 palavras, 2 delas estão no singular, que é o am e o is. A gente logo vai ver o que elas significam. E por último aqui o are, que está no plural. O am, ele vai significar sou ou estou. Se você assistiu a nossa primeira aula, você sabe que o verbo to be, ele significa 2 coisas. Ele pode significar ser e ele também pode significar estar. Vai depender do contexto. Então a palavrinha am significa sou, então ela também pode significar estou, dependendo do contexto da frase que você quis escrever. A segunda vai ser o is, ele significa é e também significa estar. E por último, o nosso are, como eu falei anteriormente, ele está no plural, vai significar são e estão, certo? Então vamos para a nossa prática para ver como é que vai ficar os pronomes junto com os auxiliares. Então aqui a gente tem os pronomes que a gente anotou na primeira aula. Nós temos o I, you, he, she, it, formando aqui o nosso singular. E o segundo grupo aqui é o do plural. Nós temos we, you, they. Então, para cada pronome desse aqui que a gente viu na última aula, a gente vai ter que adicionar um auxiliar para acompanhar por ele, certo? Então, se a palavrinha I é singular, eu não posso colocar o are, porque o are é plural. Então, eu tenho que colocar ou am, ou então o is. A gente viu na última tela que o am significa sou, ou também estou. Então ele pode simplesmente se encaixar aqui do lado do I. Então formou aqui I am. Daqui a pouquinho a gente vai dar também a tradução do que cada um significa. A gente viu aqui que a palavrinha you está no singular, então vai ser are. A palavrinha he vai acompanhar o is, o she vai acompanhar o is, e a palavrinha it vai acompanhar o is também. Vamos aqui pular agora para o segundo grupo, que é do plural. A gente tem o we, que vai acompanhar com are. A palavrinha you vai acompanhar com are também. E por último, o they vai acompanhar o are. Então eu não sei se você já percebeu, se você prestou atenção na primeira aula, você já sabe o que é que significa a primeira frase, a segunda, a terceira e por aí vai. A primeira frase a gente lê como I am. Então ela pode significar 2 coisas. Ou ela significa eu sou, ou ela também pode significar eu estou. A segunda vai significar você é, representando aqui o singular, e também pode significar você está. Vai depender do contexto. A mesma coisa para o segundo, vai ficar he is, que significa ele é, mas também pode significar ele está. E a segunda, eu quero ver se você já sabe como é que ela vai ficar aqui traduzida. Se você já conhece o nosso verbo to be pela primeira aula, você sabe que vai ficar ela é e também ela está.
vai depender do contexto. A palavrinha it vai significar ele ou ela, não sei se você se lembra, mas referindo a coisas ou lugares. E a segunda vai ser também ele está, para coisas ou lugares também no masculino ou no feminino. Vamos agora para a segunda parte, que é a parte do plural. A gente tem aqui a nossa primeira frase do plural, que vai ser we are. O que é que significa we? Se você falou nós, parabéns, você acertou. Então, se o are significa somos ou estamos, então we are, nós somos, ou também nós estamos. O segundo, you are, vocês são, vocês estão. Só para lembrar, aqui em cima tem you are representando o singular e aqui tem you are significando o plural. Volta na primeira aula que a gente explicou isso daqui, com a diferença do you are aqui embaixo, do you are aqui em cima. Significa a mesma coisa, mas vai depender do contexto. E por último, they are, significa eles são ou elas são, ou também eles estão ou elas estão. Dá uma pausa no vídeo agora, anota todas essas informações que está aqui no nosso quadro, pega o seu caderno, escreve os auxiliares aqui, ó, que está em laranjinha aqui, ó, escreva no seu caderno, dá uma estudada durante essa semana, tenta praticar a pronúncia, como é que você fala, como é que você pronuncia essas palavrinhas daqui. Preste atenção no significado e eu tenho certeza que você vai ser capaz de aprender a nossa introdução aqui sobre o verbo to be, ok? Então, para essa semana eu quero deixar um desafio aqui para vocês. É um pequeno exercício, é somente uma questão e eu quero que você forme 5 frases em inglês, tá? Antes que alguém pergunte, são 5 frases em inglês utilizando o verbo to be. Então é bem simples, você está em casa, você tem acesso aí a vários recursos, você tem acesso a um dicionário, ao Google Tradutor, dicionários na internet e por aí vai. Então é bem simples formar 5 frases utilizando o verbo to be. Para que você não fique perdido, eu vou fazer aqui 5 frases para vocês se basearem, mas tentem criar suas próprias, tá bom? A primeira que eu usei aqui foi o She is my sister. Se você viu, prestou atenção agora na última tela, she is significa ela é, mas também pode significar ela está. Vai depender aqui, ó, do meu contexto, o que vem depois. Aqui está escrito minha irmã. Faz sentido se eu falar ela está minha irmã? Não faz sentido. Então o contexto mais adequado significa ela é a minha irmã. Segundo exemplo, usei aqui ó, o mesmo verbo to be, só que com um contexto diferente aqui agora. She is at home. Ela está... Como é que eu sei que aqui é um está? Porque eu estou vendo aqui ó, que aqui está falando sobre casa. Então ela está em casa. Então aqui não poderia ser um é. Ela é em casa. Não, não faz sentido. Então por esse contexto, ela está em casa. Terceira frase. You are my best friend. Esse you are aqui, o que é que ele está significando? Ele está significando você é ou você está? Vamos descobrir. Meu melhor amigo. Então, se eu estou falando meu melhor amigo, aqui só pode significar você é e não você está. Faz mais sentido se for você é, certo? Você é o meu melhor amigo. Próximo. You are at school. Você é na escola? Será? Não. Você está na escola. Vê como é importante você prestar atenção aqui no nosso contexto? Faz toda a diferença, não é verdade? Por último, we are champions. Nós estamos campeões, será? Não. Nós somos campeões. Então, nós somos se encaixa perfeitamente aqui nesse contexto. Certo? Preste muita atenção na nossa aula. Eu conto com a dedicação de vocês. E por hoje é só. Foi uma aula bem rápido. E see you next week. Não sei se você lembra o que é que significa see you next week. Vejo você na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar. Até a próxima aula, pessoal.